De forma simples e objetiva, nós vamos meditar nesse vídeo quem são de fato esses 144 mil, né, descritos em Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14. Então, desde já, eu posso deixar bem claro para os irmãos. Esses eventos aqui de Apocalipse 7 e Apocalipse 14 são eventos claríssimos da última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade, em especial na metade dessa semana em diante, que é a Grande Tribulação. Tá? Apenas abrindo um parênteses, a Grande Tribulação não é o período todo de 7 anos, tá, queridos? A Grande Tribulação é a metade da semana em diante. São os últimos 3 anos e meio, em que o Anticristo vai se manifestar à Terra e vai perseguir os santos e vencê-los. Então vamos meditar aqui de forma bem simples e objetiva quem são esses 144 mil. Meditando, nós vamos compreender claramente que esses 144 mil não é um número literal. São 144 mil literais escolhidos. Não. Isso aqui é simbólico e fala acerca das 2 casas reunidas. A casa de Judá e a casa de Efraim. As 12 tribos unidas em Cristo Jesus, ou seja, a igreja. Judeus e gentios unidos, as 2 testemunhas. Vamos meditar então Apocalipse capítulo 7, verso 4. Olha só o que está escrito. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então muitos ensinam, então está falando acerca dos judeus que estarão aqui na grande tribulação. Não, queridos. Quem conhece o mistério das 2 casas de Israel, da reunificação das 12 tribos que foram divididas em Cristo Jesus, sabe claramente que fala acerca da igreja, assim como as 2 testemunhas. É a igreja, judeus e gentios unidos. Então, Tiago, capítulo 1, verso 1, está escrito bem claro. Ele estava escrevendo para a igreja. E ele fala, para a igreja, as 12 tribos dispersas por entre as nações, saudações. Então, quem são essas 12 tribos unidas no corpo de Cristo, dispersas por entre as nações? A igreja. Judeus e gentios, o único povo dele hoje e para sempre. Acabou, meus irmãos. Não há 2 povos, só há um povo de Deus. Judeus e gentios unidos no corpo de Jesus. Mas olha o detalhe, esses 144 mil foram selados, não é isso? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então a habitação do Pai e do Filho em nós é o selo da garantia da nossa redenção. E nós não devemos entristecê-lo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, para o dia da expiação, penúltima festa do ciclo profético, penúltimo tempo determinado, e que será o dia em que o nosso Senhor vai sair do Santo dos Santos, expiando os nossos pecados e nos conduzindo para a última festa, a festa dos tabernáculos, que será no milênio. Agora vamos meditar em Apocalipse 14, versos 1 a 5. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil, que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram virgens. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Nenhuma mentira foi encontrada em suas bocas, e eles são imaculados. Então percebi aqui 6 características desses 144 mil, e nós vamos conectar, que fala exatamente da igreja. Primeira característica, esses 144 mil traziam na testa o nome do Filho e do Pai. Olha aí, o Espírito Santo, né? O Filho e o Pai. Esse número... Então, queridos,
esse número não é literal, nós já aprendemos isso, né? Não tem como ser literal, é simbólico. Então, esses 144.000, que é a igreja reunida, eles trazem na testa o nome do Filho do Pai. Olha só, é Apocalipse capítulo 22, versos 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Está falando da igreja. Amém? Outra característica, esses 144.000, eles foram comprados da terra. Comprados pelo preço de sangue, queridos. Resgatados do império das trevas. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra por 1000 anos. Então, eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Quem foi comprado, queridos? A igreja. Terceira característica: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram virgens. Não é o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo, no dia do casamento. Quarta característica: esses 144.000, que é a igreja, seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Olha que Jesus orou por nós em João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então esses 144.000 seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Quinta característica: esses 144.000 foram ofertados como primícias. Olha aí, queridos. Vamos ler aqui alguns textos de 1 Coríntios 15. Eu vou ler os versos 19, 20, 23, 35 a 38, para ganharmos tempo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Nós somos também as primícias de Cristo. Amém? Ele é o grão de trigo que caiu na terra, morreu, mas brotou da terra, ressuscitou, trazendo consigo muitos frutos. Nós somos as primícias também dele. Nós somos os dízimos, né, dele. Então, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí mais para frente. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo. Jesus Cristo falou que ele era como um grão de trigo, em João 12, 24. Ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Então, queridos, nós somos essas primícias, ofertados como primícias. E sexta característica, João escreveu que esses 144.000 são imaculados, irrepreensíveis. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 5, 25 a 27, na ocasião da volta de Jesus. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja, aleluia. 1 Tessalonicenses 5,23, que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 144.000, eles traziam escritos na testa o nome do Pai e do Filho. Eles são comprados da terra,
são os que não se contaminaram com mulheres, por são virgens, não se contaminaram com o pecado. Estes seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, são ofertados como primícias e imaculados. Está falando da igreja, queridos, reinando com Cristo no milênio. Então 12, o que nos lembra 12? As 12 tribos, unidas no corpo de Cristo. Né? Aí podemos multiplicar com os 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144 mil. 144, perdão. E 1000 vezes 1000. O milênio. Ou seja, toda a humanidade que foi salva, claro, unida em Cristo Jesus, reinando com ele no milênio. Esses são os 144 mil. 12 vezes 12, 12 apóstolos, 12 tribos, podemos dizer assim. E vezes 1000, que está falando acerca do milênio. Esses 144 mil que vão vencer na última semana, vão completar todo o plano e propósito de Deus. E será um privilégio, queridos, se for na nossa geração e estivermos prontos para isso. Olha que privilégio, nós concluirmos todo o plano e propósito de Deus, recebendo a segunda parte das últimas e maiores chuvas, recebendo um poder superabundante para profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio na primeira metade, e na segunda metade permanecer firmes contra o próprio anticristo, seja dando a vida, seja conservado vivo, não aceitando a marca da besta. Esses vão vencer, vão concluir todo o plano e propósito de Deus, vão fazer as obras iguais, até maiores, que Jesus prometeu, que ninguém fez isso até hoje, mas a igreja do fim vai fazer. Olha que privilégio. E aí sim, toda a humanidade, desde Adão, que foram salvas, obviamente, e dignas de reinar com Cristo no milênio, vão estar reunidos com Cristo no milênio. Esses são os 144 mil, queridos. A igreja reunida, judeus e gentios, reinando com Cristo no milênio. Que privilégio fazer parte desses 144 mil. Não literais, obviamente, mas toda a igreja reunida em Cristo Jesus, apta para reinar com ele no milênio, casado com Cristo, reinando, governando sobre as nações que restarem. Que privilégio maravilhoso poder reinar com Cristo. Que nós possamos perseverar até o fim, porque no mesmo contexto de Apocalipse 14, que fala acerca dos 144 mil, nós precisamos perseverar em guardar todos os mandamentos do Senhor, para que possamos ser dignos de reinar com Cristo no milênio. Amém, queridos? Esse apenas foi um breve resumo acerca dos 144 mil. É claro que nós temos muito mais a meditar sobre isso, mas é só para que nós possamos compreender de forma resumida que fala de fato acerca da igreja, judeus e gentios unidos no corpo de Cristo. E não de número literal, ou dos judeus de forma literais que estarão aqui, enfim, não, nada disso. Ou dos 144 mil que serão privilegiados de morar no céu. Não, não, não. É a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Por isso que eu falo, quem conhece o mistério da divisão das 12 tribos e da sua reunificação em Cristo, desbloqueia essas verdades. Desbloqueia quem são as duas testemunhas, desbloqueia quem são essas 12 tribos que foram mencionadas nos 144 mil. Não são judeus literais, mas o corpo de Cristo reunido, Judá e Efraim. E nós nos misturamos com as 10 tribos que foram dispersas e em Cristo Jesus fomos unidos novamente, enxertados na boa oliveira, sendo um único povo, judeus e gentios. São esses que reinarão com Cristo no milênio, os 144 mil. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação.